Olá a todos, meu nome é Ana Camargo, eu falo aqui no canal sobre Ayurveda, Jyotish, que é a astrologia védica. Se vocês gostam desse conteúdo, inscrevam-se no canal. Hoje eu estou iniciando uma série sobre Surya, o Sol. Inicialmente eu gostaria de falar que aqui eu estou falando sobre mitologia, astrologia, que são áreas diferentes de astronomia. E são baseados em estudos muito antigos, milenares, então não estranhe quando eu falar que Surya é um graha, é um planeta, ok? Só para separar uma coisa da outra, planeta e graha são praticamente a mesma coisa, mas tem algumas diferenças aí entre eles, mas aqui não vem ao caso, então vamos começar a falar. Surya é conhecido como Sol, e esse graha, ele, para compreender que ele promove nas nossas vidas, só para vocês entenderem que não é tão fácil como o Shukra. Porque Shukra, ele é muito mais definido, né? É muito mais definida, tem um avatar só, uma mitologia só. No caso do Sol, por a sua magnitude, ele aparece de diversas formas, ele apresenta diversas qualidades e aparece em muitas escrituras, né? Seja do leste, do norte, do sul, sejam em linhas filosóficas diferentes. Ele é retratado de diversas formas, mas se a gente reunir ali todo aquele conteúdo, vocês vão compreender conforme eu vou descrevendo aqui, tá bom? Das qualidades dele. Então vamos lá. Uma das mitologias de Surya diz que ele se originou de Aditi. Aditi, ela teve 7 filhos, que são 7 deuses muito poderosos. Porém, ela teve um oitavo, né, que é considerado como um ovo. Ele não chegou a nascer de fato, ele nasceu assim prematuro e foi abandonado por causa disso. Porque ela achou que ele não ia conseguir ter a magnitude que ela esperava que ele desempenhasse ali como os outros filhos, né, que ela tinha como referência, que eram todos deuses poderosos. Porém, os deuses falaram para ela assim: calma, Aditi, traz o seu filho aqui, que a gente vê o que a gente faz, tá bom? Traz ele aqui. E aí ela pegou esse ovo, levou até os deuses, e os deuses ajudaram ele a se recompor, a existir. E essa ajuda, fornecida por diversos deuses, fez com que o Sol ele se tornasse o mais poderoso, o mais brilhante, o enorme, o nosso Sol. A mitologia nos traz. O que essa mitologia ela pontua? Vamos falar sobre isso agora. Primeiro, ele ter nascido praticamente morto ou fraco. Isso significa que Surya, por mais que ele tenha toda essa radiância, essa força, essa exuberância, ele também traz para nós aspectos mortais. Ele também traz aspectos sobre fraqueza, sobre destruição, morte. E a gente sabe até cientificamente que algum dia, né, muito futuramente, assim espero, ele vai ficando cada vez mais fraco e ele vai perdendo cada vez seu brilho, e até que um dia ele se resfria. Assim como qualquer aumento da magnitude ali do calor dele, das explosões que ele tem ali no planeta dele, né? Se ele resolver aumentar um pouquinho da sua força, ele acaba detonando, pelo menos, a vida aqui no planeta Terra. Então, Surya também fala sobre destruição e morte.
Muitas vezes a gente apresenta Surya apenas com os aspectos de vida, vitalidade, o amanhecer, né, a coragem, e esquece desses outros aspectos, que fala sobre destruição, que vem aí falar muito sobre a sua semelhança com Shiva, certo? Bom, o Surya, então, ele se apresenta, ele tem qualidades do Shiva, do Brahma e do Vishnu, porque o Sol, ele cria vida, possibilidades da existência de vida, possibilidade das existências dos outros planetas que ficam aí circulando ao seu redor, a possibilidade da criação do sistema solar, né? E a possibilidade disso se manter, que faz milênios que a gente está se mantendo, Surya está calminho e a gente está vivo. Então, ele tem essa capacidade aí semelhante a Vishnu também. O que o Sol traz para mim? Estou até tomando um pouco de sol aqui, não consegui ofuscar esse sol para gravar o vídeo. E hoje é domingo, então é o dia dele, deixa ele ali quietinho. Eu estou até precisando de uma vitamina D aqui. Mas o que o Sol traz? Ele traz luz e calor. Aproveitando essa deixa aí que eu acabei falando sobre a destruição, o Sol, embora ele seja um planeta satírico, e aqui no Ocidente a gente assimila o satírico a tudo que é bom, a tudo que tem uma qualidade positiva, benéfica, eu quero o satírico. Ainda assim, ele é um planeta maléfico natural. O que isso significa? O Sol, ele causa câncer de pele. O Sol, ele pode trazer secas. O Sol pode matar de insolação. Então, ele é destrutivo. Ele é um maléfico natural. Ele queima. Ele traz calor. Né? Ele pode te fritar, certo? E a outra qualidade que o Sol traz aí, que é muito mais presente, a luz. Por ser luz, ele é até um significador de Jyotish, porque Jyotish é o controlador da luz, né? Aquele que enxerga a luz. E para a gente enxergar, para a gente ter luz, a gente precisa de ter sol, certo? E fala sobre essa espiritualidade, né? E o que a luz nos traz? Quando a gente está num quarto escuro e a gente acende uma luz, a gente observa o que tem naquele quarto. Então, o sol ele faz com que a gente tenha capacidade de visualização, de observação. Mas isso não se encerra apenas nesse sentir, né? Nessa sensibilidade. Quando a gente enxerga algo, a gente tem a consciência da existência daquilo que está presente ali. Então, a casa onde o Sol está no nosso mapa, ela vem falar sobre aspectos que a gente precisa criar consciência, aspectos que provavelmente a gente conseguiria brilhar em cima delas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um Sol bom, um Sol com bom direcionamento, com bala, né, que é força, com bom direcionamento, a pessoa ali, ela lidera os assuntos daquela casa. Ela tem autoridade, ela tem autonomia para falar sobre aqueles assuntos. Ela é PhD nos assuntos daquela casa. Agora, quando a gente fala sobre um Sol que está conjunto com o maléfico, ou conjunto com outros planetas também, porque o Sol ele gosta de ficar sozinho. Ele gosta de ficar sozinho porque ele é um rei, o rei gosta de ficar só. Ele não gosta de ficar cheio de gente numa multidão, entende? Por isso que o Sol é diferente de Shukra. Por isso que o Sol ele é individualista. E Vênus gosta de parceria. E os dois não se falam muito, né? É uma outra língua, um outro idioma. O Sol entender Vênus, para Vênus entender Sol é bem complicado. Então, dependendo do planeta que o Sol está conjunto, se ele está recebendo algum aspecto, se ele está numa casa não muito boa, enfim. Esse Sol ele vai ficar chateado
e aí a pessoa não consegue ver, compreender e perceber quais são os assuntos que ela tem que trabalhar, porque onde o Sol está representa o motivo do nosso nascimento. Então, uma pessoa que nasceu com Sol na casa, vamos ver, um Sol na casa 6, uma casa chatinha. Essa pessoa ela nasceu para ser organizada, para ter uma rotina regrada, para seguir uma dieta, para conseguir fazer trabalhos voluntários, para criar animais de estimação, entende? E aí, se esse sol está mais debilitadinho, essa pessoa não vai ter consciência disso, ela não vai perceber que ela precisa trabalhar isso. E vai viver de uma forma distante a sua alma, porque o sol ele é o significador da alma. E toda vez que a gente está longe dos assuntos do sol, significa que a gente está com uma alma que provavelmente numa próxima vida ela vai ter que trabalhar aqueles assuntos novamente. De uma forma um pouco mais complicada, porque é uma chance. Toda a nossa vida, nossa existência, é uma chance de viver e de purificar a nossa alma. Então, o sol, ele purifica a alma. Que mais? Deixa eu ver. Vamos falar sobre uma outra mitologia, senão vai ficar muito extenso isso aqui. Surya, ele era casado com Sandhya. Imagina você ser casado com o Sol. Imagina você ser casado com uma pessoa famosa, popular, que brilha, que está lá todo dia sendo fotografada, tendo que gravar, tendo que dar autógrafos. Imagina. Não é tão agradável, digamos assim. A pessoa não vai ter tanto tempo disponível para você. Você vai ser uma pessoa mais apagada se você não tiver esse brilho todo, certo? Então era essa a condição de Sandy, né? Ela era casada aí com uma figura de Hollywood, sabe? E aí todo esse brilho ofuscava muito ela ficava com aquela radiância, ficou muito cansada disso e resolveu tirar umas férias, resolveu fugir. Ela já tinha muitos filhos com ele, e aí ela resolve fugir e ela vira uma égua e vai viver aí a vida numa floresta e coloca um clone, uma sósia no lugar dela. E Surya não percebe por um bom tempo, até que um dia ele descobre a farsa e tal, uma outra história, e vai atrás dela. E para ele se aproximar dela e ela não fugir dele, o que, que ele faz? Ele assume a forma de um cavalo, se aproxima dela, os dois cruzam, e aí eles têm mais filhos ainda, acho que aí já tem o quinto ou sétimo filho, inclusive quem tem o sol, tipo, um sol muito forte, quem tem leão, acaba tendo muitos filhos também, né? E aí essa pessoa, nessa história, eles têm os gêmeos Ashwin, o Ashwin Kumar, que são irmãos gêmeos que apresentam aí a fórmula do Chyavanprash, que é um composto que ajuda muito a doenças oculares no ayurvédico. E depois de um tempo ela descobre que era o Surya, né? E os dois ficam vivendo nessa floresta por um tempo, até que eles resolvem assumir a sua forma divina, né? Essa forma mais parecida com seres humanos. E aí eles pedem ajuda do Vishvakarma, o arquiteto do universo, para que ele reduza um pouquinho da luz do Sol, e ele aceita reduzir em 1/8 a sua luz do corpo todo, exceto dos pés. Porque os pés representam a casa 12, a espiritualidade, o nosso caminho, a casa moksha. Então é importante que os nossos pés tenham brilho, digamos assim, tenham espiritualidade. Por isso que o dos pés ele não reduz essa luz. Então, o que a gente observa nessa história
é que o Surya, né, ele apresenta essa qualidade do brilho, da observação, do estudo, ele tem toda uma estratégia para se aproximar de novo da esposa dele, né? Ele tem muita capacidade de procriação, de fazer vida, de criar vida. O Sol, ele é o responsável por nossa Prakriti, que é Prakriti. É toda a existência material que existe no sistema solar. E para a gente conseguir pagar os nossos karmas, a gente precisa dessa matéria, a qual a alma se integra a essa matéria, e Surya ajuda a limpar essa matéria. Essa purificação é como vocês entendem mesmo, é queimando, é recebendo luz. Então, vou falar aqui sobre alguns significadores do Sol. O Sol representa o chefe, a autoridade, o pai, liderança. Ele fala sobre os CEOs na empresa, ele fala sobre espiritualidade, ele fala sobre visão, consciência, inteligência, claro, né? Porque quando a gente tem consciência, a gente acaba tendo inteligência também. E, como eu falei, não sei se eu falei, eu já gravei outras versões do vídeo, mas o Surya, ele também é um significador de Jyotish, por causa dessa coisa da luz, né? Um sol bom, a pessoa tem autoestima, a pessoa sabe o que ela quer, a pessoa sabe que área que ela vai bem. A pessoa tem consciência disso. Um sol ruim, a pessoa não tem muita clareza. Clareza é a palavra certa. Não tem muita iluminação para entender onde eu sou bom, como que eu faço essa atividade de uma forma melhor, né? Como que eu brilho? Em que área da minha vida eu brilho? Sabe, você é bom em matemática, você é bom em português, você é bom em fazer um bolo. Onde, em qual área da sua vida as pessoas percebem o seu brilho, percebem a sua capacidade de autoridade, que você tem aquela reputação, que você fala, nossa, essa pessoa, ela é rainha naquele assunto, ela é deusa daquele assunto. É isso. E eu não sei se é por causa da era que a gente vive, a Kali Yuga, eu não sei, mas acaba aparecendo muitas pessoas que às vezes o sol não está tão ruim, não está tão, sabe, tipo, negativado e tal. E ainda assim, a pessoa não consegue compreender, perceber, ter consciência, ter autoestima, ter coragem. Ainda assim, as pessoas apresentam uma espécie de baixa autoestima, sabe? E, claro, se a gente for falar sobre baixa autoestima, isso em um nível maior, né? E acentuado, a pessoa chega numa depressão, né? E até interessante que o sol ele permite que a gente sintetize a vitamina D naturalmente, que é um hormônio que a gente sintetiza com a ajuda dele. E essa vitamina D, ela ajuda na depressão também, sabe? Então, é até interessante que fisicamente, bioquimicamente, o sol ajuda mesmo. E diz que o sol, ele ajuda a curar todas as doenças possíveis. Por isso que ele vem ele se apresenta com 7 cavalos, né? E cada cavalo tem uma cor e cada cor é associada a um tipo de cura. Eles entendiam assim. E deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar do Sol. Se a gente observar o avatar do Sol, ele vem numa carruagem. Porque o Sol ele tem todo esse fogo, esse elemento fogo. E eles têm uma capacidade de movimentação, de mobilidade muito
alta, e eu vejo muito isso em leoninos, porque leão é o signo que o Sol considera ser o escritório dele. Ele trabalha ali, é um mula tricona. Então, essa carruagem, ela não é ele que dirige essa carruagem, o Sol ele dá ordens. Ele dá ordem para um rapazinho que, se vocês observarem bem, ele está lá perto do cavalo. E é esse rapazinho que ele é o motorista do Sol. O Sol vai na parte de trás da carruagem. E Surya, ele fala praticamente sobre tudo. Ele fala sobre a coluna, sobre os 7 chakras, sobre o arco-íris. Ele que regula o clima, as estações do ano. Ele que torna a possibilidade da chuva. A partir do repouso dele que vem a lua, que aparece à noite. Enfim, é redundante até falar, né, que ele é tudo, mas seria isso que eu ia falar para vocês. Deixa eu ver. Tem outra. Ah, o Sol, por ser um rei, ele é. Tipo assim, onde a gente tem Sol no nosso mapa, significaria a área que a gente tem ali aquele karma para queimar, para purificar, certo? Trabalhando aquilo. Exercendo brilho naquilo ali que o Sol está falando para a gente brilhar. E todas as vezes que a gente trabalha bem o nosso Sol, a gente consegue derrotar muito bem os nossos inimigos. A gente derrota eles sem grande dificuldade. E por isso que um dos avatares do Sol seria Rama, né? Um guerreiro que derrota Ravana, que é um Rakshasa, um demônio muito poderoso e que estava acabando com a vida na Terra. E também sequestrou a esposa de Rama. Enfim, são muitas mitologias, assim. Eu acho que meu sonho é descrever cada um. Mas aí o vídeo ia ficar muito grande. Então, deixa isso para um outro vídeo, certo? Então, nos próximos vídeos eu falarei sobre Surya, passando pelas casas. Vocês têm pedido para eu falar também sobre Surya, sobre os planetas, passando pelos signos. Eu posso pensar nisso, mas é que tem outros conteúdos que eu gostaria de produzir antes, sabe? Por exemplo, das previsões, falar um pouco sobre as casas e tal, os conceitos, mas vamos ver como a coisa vai indo. Então, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos que gostam também desse conteúdo, curtam, comentem, enfim, se cuidem. Um abraço para todos vocês.